ultimamente a casa está tão cheia, daqui um pouco tem que pôr mais uma fileira de cadeira aqui, ué, não vai caber mais não, a gente fica mais cansado. Então, eu ando pensando muito sobre a prece. A gente trabalha numa casa na mediúnica e às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei fazer prece, eu não vejo muito valor nisso. E aí eu comecei a estudar um pouquinho e vou dividir com vocês o que eu tenho visto sobre a prece e por que ela é tão importante na nossa vida. É um ato de adoração. Né? O que é a prece? Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, é muito importante que a gente esteja em contato com Deus. E essas 3 coisas a gente deveria fazer todos os dias da nossa vida. Louvar a Deus é demonstrar a importância que Ele tem na nossa vida. A gente pode louvar a Deus de várias formas, né? Cantando. Tem muitos lugares que acham que o louvor é só o canto, mas não. Quando a gente admira uma coisa da natureza feita por Deus, é uma forma de louvor, é uma forma de nos mostrar agradecidos por Ele ser tão generoso, nos ofertando tantas coisas maravilhosas. E é importante que a gente louve a Deus. Não só porque, na verdade, isso é importante para nós, para que a gente reconheça, para que a gente demonstre a nossa admiração por Ele. Porque Deus em si, Ele não precisa do nosso louvor, Ele não tem a nossa vaidade. Se as pessoas não louvarem, Ele vai ficar ressentido, Ele vai ficar chateado. Deus não fica chateado com a gente por essas coisas, não. Mas é mais por nós que o louvor é importante. O pedir. Quem de nós não tem coisas a pedir, meus irmãos? Todo dia a gente tem coisa para pedir. E normalmente as nossas preces, elas ficam concentradas principalmente nessa parte. Que a gente lembra quando está precisando de alguma coisa. O meu avô, ele dizia que ele era ateu. Mas quando ele tinha alguma necessidade, ele falava para minha avó assim, reza aí para suas almas. Então, assim, na hora do aperto, até quem é ateu resolve pedir uma prece, né? E o agradecer, que é fundamental. Quantas vezes a gente passa tanto tempo na nossa vida focado no que nos falta e não percebemos quanto nós temos, em todos os sentidos. Primeiro, nós estamos vivos, né? Essa oportunidade maravilhosa da reencarnação. Tem uma filha enorme lá esperando por ela e a gente já está aqui. Então, de estar vivos já é um motivo para agradecer. Porque nós temos saúde. André, mas minha saúde é precária, eu estou com uma doença tal e tal. Mas dentro da nossa condição, a gente está conseguindo fazer tantas coisas. Isso também é razão para agradecer. Pela família. Minha família é complicada. Como é que eu vou agradecer? Meu irmão vive brigando comigo, meus pais não me compreendem, meus filhos são ingratos. Mas é a família que você precisava. Como dizia Chico, ninguém erra de endereço na reencarnação. A gente veio parar no lar que a gente precisava, com os irmãos, os pais, os filhos que a gente precisa. Então a gente tem que agradecer pela nossa família também. E por tudo, né? Que a gente adquira esse hábito de agradecer. Porque quanto mais a gente agradece, mais capazes de ser felizes nós somos. Eu não conheço ninguém que se considere feliz e que seja ingrato. Quanto mais a gente é grato, mais a gente pode ser feliz. Então, essas 3 funções da prece, elas são muito importantes. E a gente já devia amanhecer agradecendo, fazendo uma prece, dizendo obrigada, Senhor, mais um dia. Agradecer cada vez que a gente se lembrasse e encerrar o nosso dia dizendo obrigada, meu Pai. Mais um dia que o Senhor me permitiu estar aqui nesse planeta. Muito obrigada por essa oportunidade. É um ato muito importante de ligação com os planos mais elevados da vida. Porque aí a gente pode falar assim, olha, a maioria de nós não tem mediunidade ostensiva. Eu não vejo, eu não ouço, eu não sinto nada. Então eu nem sei
se as minhas preces são ouvidas. E eu sou tão pequeno, né? Jesus, Maria Santíssima, Deus, isso tem coisa muito mais importante para pensar. Tem problema de guerra no mundo, fome na África, tanto problema, por que ele vai olhar para mim? Eu sou insignificante. Eu juro que eu também pensava assim, mas vou contar uma história verdadeira para vocês. Eu tinha uma paciente, ela desencarnou ano passado, e um dia eu estava atendendo ela e fui aplicar um reiki. Reiki é a doação de energia pela imposição das mãos. Mais ou menos parecido com o passe, só um pouquinho diferente. E na hora eu pedi a Maria Santíssima, eu falei, Maria, ajuda essa irmã, ela está precisando tanto do seu amparo, da sua bondade. E imaginei Maria na cabeceira da maca que eu estava atendendo ela, e eu estava com uma roupa justinha, como eu estou hoje, e não encostei na paciente, eu só fiquei a uma distância assim. Aí no final eu toquei no ombro dela para ela despertar. Ela falou assim, eu senti um manto no meu braço. Ela não falou, eu não senti sua roupa, eu senti um pano, eu senti um manto. E a quem que eu tinha pedido socorro? A Maria Santíssima. E ela me deu a certeza de que por mais que eu seja pequena, quando a gente pede, ela está lá. Porque a minha paciente não sabia que eu tinha pedido essa intercessão. Então a gente não pode se acreditar pequeno, indigno, insuficiente para pedir a proteção. A gente tem que pedir e tem que acreditar, mesmo que a gente não veja, a gente tem que acreditar que isso vai acontecer. O poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. A gente pode orar em qualquer lugar. Então, não precisa estar aqui no dia da palestra. Porque se for assim, a gente só pode orar uma vez na semana. Não precisa estar, como esse rapaz, em contato com a natureza. Nem sempre a gente tem essa oportunidade ao longo dos nossos dias, né? Não precisa que seja feita numa hora específica. Tem algumas religiões que têm a hora certa da prece, né? Que naquela hora eles abrem um tapetinho onde eles estiverem, se voltam para um determinado lugar e fazem a prece. Na nossa religião cristã, a gente não precisa disso, desses rituais. Pode ser feito em qualquer hora, de preferência várias vezes ao longo do nosso dia. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Porque quanto mais a gente estiver envolvido no pensamento que a gente emite na prece, maior poder a nossa prece tem. Então, se eu estou, por exemplo, no bloco de carnaval, a possibilidade de eu fazer uma prece e estar realmente concentrada naquilo é muito menor do que se eu estiver no meu carro, por exemplo, que eu posso estar dirigindo e fazendo uma prece. Não porque eu estou sozinho, porque eu estou acompanhando, mas pela nossa capacidade de concentrar, né? Então, não é necessário estar a sós, ou estar isolado, ou estar numa posição, né? A gente fala assim, vamos pôr o joelho no chão. Pôr o joelho no chão é um sentido figurado. Há quem se sinta confortável em orar ajoelhado, e não tem mal nenhum nisso. Mas não é uma condição necessária, porque eu só vou orar se eu estiver ajoelhado. A gente não pode colocar essas condições para fazer as nossas preces. Não pode? É a questão dizendo que está sem som. Ah, tá. Vamos ver se vai? Pronto. Ela é uma invocação. Com ela nós nos colocamos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. E aí eu vou contar uma história para vocês de uma... Um espírito, ele era um rapaz, filho de uma família que era muito numerosa, mas morreram todos, só ficou ele. E ele tinha muita vontade de seguir a vida religiosa. Mas os pais disseram a ele que ele não podia fazer isso porque só tinha sobrado ele. Eles tinham um campo de flores chamadas camomilas, essas que a gente toma o chazinho, e eles viviam dessas camomilas. Eu não sei dizer a época, mas acredito que fosse na Europa.
E aí ele ficou cuidando dos pais dele e ele passava os dias dele em prece, em louvores e em prece. Era só o que ele fazia, ele cuidava das camomilas e orava e louvava. E aí o pai dele desencarnou, ele cuidou do pai até o fim, depois a mãe, e ele mesmo envelheceu e um dia desencarnou. Quando ele chegou no mundo espiritual, a mãe estava esperando por ele. E ele ficou muito feliz, encontrou a mãe, ficou ali se recuperando, era como se fosse um posto de atendimento, não era exatamente um hospital. Era um lugar muito pobre, muito simples, mas bem limpinho, e ele ficou lá uns dias, até que o senhor que cuidava daquele posto chamou ele para conversar. E falou, então, meu filho, como é que foi sua vida, né? O que você fez? Ele falou, eu vivia louvando e orando. E foi isso que eu fiz a minha vida inteira. E cuidei dos meus pais, né? Aí ele falou, cuidar dos seus pais foi muito bom. E é por isso que você recebeu a bênção de ser acolhido aqui. Você foi realmente um bom filho. Mas louvores e preces não foram grande coisa. Porque você só orava por si mesmo. Você recebia as pessoas que vinham comprar suas camomilas, você não olhava nem no olho delas. Nunca pensou se elas precisavam de alguma coisa, você só se preocupava com você. No início você até orava pelos seus pais também, mas depois que eles desencarnaram, nem por eles mais você orava. Então, você não tem muito para oferecer. E a mãe olhou para ele e falou, eu não tenho como falar nada em sua defesa. E ele falou, nossa, e agora? O que vai ser de mim, né? Eu achei que eu, passando a minha vida inteira orando e louvando, eu ia ter um lugar bom. Ele falou, olha, você pode ficar aqui conosco, trabalhando aqui, recebendo as pessoas, ou você pode ir para uma colônia espiritual que tem aqui perto, trabalhar na portaria onde seu pai está trabalhando. Ele falou, não, mas eu queria ficar com a minha mãe. Ele falou, não dá. Porque a sua mãe, embora vocês vivessem juntos, os três, ela fazia coisas pelos próximos. As pessoas viam do vilarejo, ela fazia ungüentos, ela fazia chás, ela cuidava das pessoas quando ela podia. Ela não ficou presa só à situação especial de vocês. Então, você e seu pai não estão no nível de estar com a sua mãe ainda. E aí ele decidiu ficar com o pai e veio deixar mensagem para dizer assim, olha, é muito bom que a gente ore, mas que a gente ore principalmente pelas outras pessoas. Porque a oração só por nós é muito pouco. Então que nas nossas preces a gente não fique apenas no nosso umbigo. Eu quero mudar de área no meu emprego porque meu chefe é chato. Eu quero conseguir viajar para tal lugar. É importante que a gente peça, mas que a gente também não seja egoísta ao pedir. Que a gente peça por nós, mas peça pelo nosso planeta, peça pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa vizinhança, pelos nossos irmãos. Porque esse valor da prece é muito importante. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus, porque nada pode ser feito sem a sua vontade. Então tem gente que fala assim, nossa, eu sou muito devota de Santa Teresinha. Tudo que eu peço para ela, ela me dá. Mas não é a Santa Teresinha em si, é porque Santa Teresinha é uma enviada de Deus e acontece de acordo com a vontade dele. Então não importa se você tem um espírito protetor que você admire, que você gosta de chamar por ele, pedir ajuda para ele, se você reza para Jesus, se você reza para Maria Santíssima, se você reza direto para Deus, todas as nossas orações vão ter o mesmo caminho, que é Deus. Então, não importa para quem você dirige, elas vão ser recebidas, tá? Como é que funciona a prece? E essa é a parte que eu acho mais legal. Nós imaginamos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal, que preenche espaço. Assim como na Terra, nós estamos envolvidos pela atmosfera. Aqui, a gente não vê o ar que a gente respira. Às vezes a gente consegue ver, quando tem um vento forte, carregado de muita poeira, a gente consegue ver pela poeira. Mas nós estamos todos envolvidos pela atmosfera, na Terra.
e ela faz parte de qualquer lugar. Para conseguir um lugar em que não haja ar, os cientistas têm um trabalho enorme, porque ele está em todos os lugares. E assim é o fluido universal, só que ele não está restrito à Terra, ele está em todo o universo. E é por isso que as nossas preces chegam a qualquer lugar do universo, seja lá aonde esteja aquela pessoa que vai nos atender. Para nós hoje é mais fácil compreender isso porque a gente tem a internet. Então, quem tem alguém que mora fora, que mora em outra cidade, em outro país, liga ali pelo WhatsApp ou pelo Skype ou de alguma forma e vê a pessoa naquele mesmo momento. Vocês têm a possibilidade de estar em contato, mesmo que um esteja em ponto totalmente diferente do planeta. Então imaginem os espíritos evoluídos. Eles não precisam da internet. Eles estão em contato conosco o tempo todo. Como? Pela força do nosso pensamento. É isso que faz essa conexão. A gente não precisa das ondas da internet, a gente precisa das nossas ondas mentais. Esse fluido, ele é impulsionado pela vontade, pois ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. A diferença é que as vibrações do ar são circunscritas à Terra, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Então é através do nosso pensamento que a gente vai fazer isso. E eu acho essa imagem bem interessante, porque olha só, a gente não vê, mas nós nos conectamos assim o tempo todo. Já deve ter acontecido com vocês alguma vez, de vocês estarem em contato com a pessoa há muito tempo. Aí de repente você lembra dela, pensa, poxa, saudade de fulana, gosto tanto dela. Chega uma mensagem, eu toco o telefone e é ela. Vocês acham que é por acaso? Não, é porque o nosso pensamento se conectou com ela. E ela sentiu a mesma saudade e entrou em contato conosco. Isso acontece sempre. A gente chama de sincronicidade. A pessoa se sincronizou na mesma frequência que nós. E a prece, ela faz isso. Ela conecta a gente ao espírito ao qual a gente está solicitando ajuda ou a quem a gente está agradecendo naquele momento. Então, quando o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então pode ser também que a gente receba influência e até prece dos nossos conhecidos, dos nossos irmãos que já desencarnaram? É claro. Vocês acham que eles de lá não têm saudade da gente também? Que eles não ficam torcendo por nós? Então, minha mãe, que já desencarnou, sabe que eu estou passando por uma turbulência. Será que lá ela não ora por mim e pensa, poxa, oh meu Deus, ajuda minha filha que está passando por essa situação? É claro, é uma via de mão dupla. A gente ora por eles e eles oram por nós. Quando a gente se lembrar dos nossos entes queridos desencarnados, a gente pode, na prece, enviar presentes para eles. A gente pode mandar flores, a gente pode mandar cheiros que eles gostavam, a gente pode mandar coisas que falem ao coração deles. Então, se a sua avózinha gostava muito de cultivar alecrim, por exemplo, você está passando num lugar, sentiu um cheirinho de alecrim, você fala, ô vozinha, estou mandando um cheirinho de alecrim para a senhora. Isso fala ao coração dos nossos irmãos que já desencarnaram. Então, a prece ela não precisa ser complexa, ela não precisa usar palavras difíceis, basta a gente pensar. A gente pensar uma coisa boa, mandar uma energia positiva, chega aquelas pessoas, assim como deles chegam para nós, que às vezes a gente sente aquele calorzinho gostoso, né, aquele aconchego e não sabe de onde vem. Pode ter certeza que tem alguém lá que está orando por nós. E aí a gente tem que receber e agradecer, né? A energia dessa corrente, ela está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Como assim? Quanto mais a gente pensar forte, quanto mais a gente concentrar o nosso pensamento, maior a intensidade da minha prece. Porque você fala, Ave Maria, amém.
Pronto. Eu só repeti umas palavras e não necessariamente chegou a lugar nenhum. Mas se eu estou realmente sentindo isso no meu coração, falo, ô Senhor, muito obrigado. Hoje aconteceu tal coisa, eu estou tão feliz. É diferente, mesmo que não leve o mesmo tempo, às vezes leva até menos tempo. Né? A gente pensa sempre que a prece mais forte é aquela que a gente repete muitas vezes. Isso é uma herança que a gente tem da nossa história católica, que com certeza, mesmo quem não foi católico nessa encarnação, em outras foi. Né? A gente já deve ter passado por várias religiões. Aí eu vou aproveitar para contar uma historinha que também é meio uma piada. Diz que Pedro estava passeando lá pelo céu e viu umas pessoas que ele não tinha deixado entrar ali. Aí ele falou assim, eu não conheço esse senhor, aquela também não. Tem alguma coisa errada aqui no céu, na entrada não está funcionando não. Aí ele falou, Jesus, vem aqui me ajudar porque tá cheio de gente aqui que eu não conheço, não fui eu que deixei entrar. E aí Jesus chegou lá e falou, Pedro, vamos ver, né, o que está acontecendo? Aí eles saíram andando e descobriram um buraco bem grande assim no céu, e lá tinha umas contas de rosário. E o rosário chegava até a terra e as pessoas subiam por ele. Subiam como? Pela prece, né? Aí Pedro falou, nossa Jesus, mas isso é um defeito grave, vamos fechar isso aqui. Aí Jesus falou, não, deixa pra lá, Pedro, coisas de mamãe. Então é assim, quando a gente reza, não precisa repetir um rosário, não precisa fazer várias preces seguidas. Mas se a gente faz com fé, o rosário leva a gente para o céu. Mesmo que Pedro não tenha nem autorizado. Essa é a função da prece, que a gente tenha esse empenho mesmo. Se você gosta, se você se sente mais confortável em segurar as contas e tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, não tem problema nenhum. Mas que você esteja pensando na prece mesmo. Porque você está repetindo automaticamente, pensando, nossa, aquela conta vai vencer amanhã, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Você não está na prece mais. Sua cabeça já viajou para o outro lado e perdeu aquela conexão mental que é necessária para a gente alcançar. A prece é ouvida pelos espíritos onde quer que eles se encontrem, e assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações, e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Então, é assim, vamos supor, a menininha estava com saudade da mãezinha dela que já desencarnou, pensou nela, né, desejou muito que ela estivesse, e a mãe veio para perto dela e está entregando para ela uma flor espiritual. Porque assim como eu falei que a gente pode mandar flores, mandar coisas para os nossos irmãos desencarnados, a gente também recebe. Vocês já sentiram um cheiro assim, que só a gente sente? Você fala, você está sentindo um cheiro de rosa? Está sentindo um cheiro de não sei o quê? E as pessoas falam, não estou sentindo nada não. Porque a rosa é só sua. Ela veio para você. Alguém te mandou uma florinha especial. Porque vocês estão conectados, né, de uma forma muito linda. Para que serve a prece? O hábito de orar deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Então, assim, do mesmo jeito que a gente escova os dentes 2, 3 vezes ao dia, que a gente toma banho todo dia, eu imagino que todo mundo faça isso, a prece também tem que ser renovada diariamente. Porque se a gente perde o hábito, quando vê a gente está 1 semana sem fazer nenhuma prece. Quantas pessoas eu encontro que falam assim, você sabe, eu até rezava muito. Nossa, mas deve ter uns 2, 3 anos que eu nem lembro de fazer uma prece. Gente, 2, 3 anos sem se conectar com seu mentor, com seu anjo da guarda, com Deus, é tempo demais. A gente fica abandonado sem essa prece. E o que é pior, abandonado por vontade própria. Né? Não foram eles que te abandonaram, você que deixou de se conectar. É igual aquele amigo que você foi deixando de mandar mensagem, de ligar, que você sabe que tem, mas não sabe dele, não sabe nada da vida dele. A gente tem que também cultivar a nossa amizade com os nossos benfeitores espirituais. E isso é feito através da prece diária. A pessoa que ora se transforma num foco irradiador de energias salutares, que beneficia a si mesma e a quem se encontra em seu campo de ação.
E aqui eu vou falar de 2 tipos de prece que criam esse campo. A imagem é só de uma pessoa. Mas o evangelho no lar, meus irmãos, ele forma esse mesmo campo em volta da nossa casa toda. É uma coisa fantástica. É a melhor forma que nós temos para proteger o nosso lar. A gente pode pôr cerca elétrica, a gente pode pôr alarme, pode pôr cadeado. E isso nos protege das coisas materiais. Mas dos ataques espirituais, das influências negativas, é o evangelho no lar. Quem não faz, faça. É importante, de preferência, no mínimo 1 vez por semana. Se puder fazer mais de 1 vez, melhor ainda. Ai, André, toma tempo demais. É difícil estar todo mundo em casa. Faça nem que seja só. Se é uma hora que está marcada, você tem 5 pessoas na sua casa e só está você, faça só você. E peça pelos outros membros da família que não estão, mas não deixe de fazer o evangelho. Você lê um texto do evangelho ou de uma outra obra edificante, você discute ou pensa, se você estiver só, sobre aquele assunto que tem a ver com a sua vida. Você pede a fluidificação da sua água para a semana e no final você pede a proteção do seu lar. Se você, lembra que a gente falou que depende do poder do pensamento? Se você fechar os seus olhos e imaginar que como uma cerca elétrica você está cercando o seu lar de uma energia positiva e que ali dentro só fique o bem, a gentileza, a harmonia, o amor, a paz, essa cerca energética está formada. E se a cada semana você joga mais energia nessa cerca, ela vai ficando cada vez mais forte. A literatura espírita tem vários exemplos de espíritos superiores que foram prestar um socorro numa casa em que é feito o evangelho no lar semanalmente, e eles não conseguiram entrar. Porque a proteção era tão grande que eles só puderam entrar quando o mentor daquela família permitiu. Mesmo eles sendo superiores. Porque é uma proteção real. E são aquelas casas que a gente chega e fala, nossa, que lugar agradável. Como é bom estar aqui. E tem outras que a gente chega e mal vê a hora de ir embora. Assim também são as pessoas. Tem pessoas que a gente chega, nossa, ela nem precisa te encostar, mas você se sente acolhido, se sente abraçado. Que energia boa que ela tem. E outras que, meu Deus, né? Por quê? A prece faz isso por nós. A gente fica energizado e a gente pode dar essa energia para as pessoas que chegam perto da gente. E não é tão bom que a gente possa dividir coisas boas, coisas positivas com quem chega perto de nós? A gente pode orar também pelo nosso local de trabalho. Nossa, André, lá é tão pesado. Eu trabalho numa delegacia, eu trabalho num hospital, trabalho em tantos lugares que são difíceis. A gente tem como transformar isso? Tem. Vamos começar a orar lá. Orar e pedir para os benfeitores para irem limpando os miasmas. A gente pode fechar os olhos e imaginar uma faxina mesmo. Que eles estão passando um paninho ali e limpando aquela energia escura, aquela coisa densa, e jogando uma luz azul, jogando uma luz verde, fazendo uma limpeza. Se a gente fizer isso sempre que chegar no nosso ambiente de trabalho, a gente pode transformar ele. Pelo menos no que toca a nós. Talvez as outras pessoas nem sintam, porque nem todo mundo tem esse nível de sensibilidade. Mas a gente vai se sentir melhor. Então não existe em nenhum lugar que não possa ser melhorado pela prece, começando pelo nosso coração e por qualquer outro lugar onde a gente ande. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Gente, dificuldade todo mundo tem. Situações na vida em que a gente não sabe o que fazer, se vai para um lado ou se vai para o outro, ou para onde que vai, porque a gente não consegue nem ver caminho, todos nós enfrentamos. O nosso mentor não vai chegar aqui, te pegar pela mão e falar assim, vai por ali. Ele não vai dizer isso. Mas se você orar e falar assim, eu aceito esse emprego ou eu fico nesse que eu estou? O que vai ser melhor para mim? No que eu vou estar fazendo mais a vontade de Deus em minha vida? Se você orar,
fervorosamente, você vai conseguir essa inspiração. E às vezes ela não vem de uma forma gritante, é um pensamento seu. Nossa, mas eu acho que lá eu vou me sentir mais em paz, que nesse ambiente que eu trabalho é muito conturbado. Às vezes você pensa que a ideia foi sua, mas não, ela foi a resposta às suas preces. Porque todos nós passamos por essas dificuldades. Pela prece, a gente adquire força moral necessária para vencer essas dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele a gente se afastou. E assim também podem desviar de si os males que atrairia por nossas próprias faltas. Por que está falando disso, dos males que a gente atrai pelas nossas faltas? Nós podemos dividir os males da vida em duas categorias. Uma, a dos que o homem não pode evitar. E outra, a das atribuições que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos. Infelizmente, a segunda é bem maior do que a primeira. Então, quais são os males que a gente não pode evitar? São aqueles que nós escolhemos antes da nossa encarnação, que a gente queria passar por aquela prova. Seja ela uma situação física, seja ela uma situação financeira, uma situação de família, qualquer coisa. Tem muitos males dos quais a gente não tem como se livrar porque foi uma escolha nossa. É uma prova. Todo dia a gente erra. Todo dia. Todo dia eu dou uma resposta atravessada para uma pessoa em que eu não deveria ter dado. Todo dia eu, às vezes, deixo de ser bom como eu deveria ter sido. Porque não basta só a gente não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem também. E esses males que a gente atrai para a nossa vida, com a nossa invigilância, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com a nossa falta de perdão, esses são os males que mais a gente pode evitar através da prece. Então, se você está numa situação, passei por isso no final do ano, o Lucas sabe. Eu tenho uma filha que mora longe, ela veio e ela brigou muito comigo por uma coisa do passado. E eu falei para ele, como é difícil a mulher velha não atuar, Porque a vontade que eu tinha era de xingar, era de retrucar, era de brigar. Mas como eu estou em processo de reforma íntima, como eu espero que todo mundo esteja, hoje eu prefiro calar e depois resolver conversando. Mas é difícil a gente conseguir que esse homem novo, que essa mulher nova, tomem a frente. Porque o mais fácil é fazer o que a gente sempre fez antes. Aí ele falou, faz uma prece que vai ajudar. E realmente, a vontade de brigar, de xingar, de retrucar, passou. E depois tudo ficou em paz com a graça de Deus. Mas foi mérito meu só? Não, foi meu porque eu estou tentando e porque eu me coloquei humilde pedindo o apoio do meu mentor. Falei, Senhor, por favor, não deixe eu cair de novo nessa. Eu não posso me entregar àquela situação que eu já fiz tantas vezes. Eu não quero mais atrair para mim esse tipo de peso, Tinha um dirigente de uma casa que eu trabalhava que ele falava assim, se alguém tiver que contrair débitos no mundo espiritual, que não seja a gente. Então assim, eu não quero contrair mais débito. Então eu orei e pedi o meu mentor, e eu tenho certeza que ele me agarrou a mão e falou assim, segura que você vai dar conta. Se eu não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse ficado bem com a minha filha, ela estivesse muito magoada, eu estivesse muito magoada, podia trazer problemas até para uma próxima encarnação. Então que a gente seja capaz de, nesses momentos em que vem o ímpeto da gente cometer os mesmos erros, da gente fazer as mesmas bobagens que a gente vem fazendo há tantos anos, que a gente sente, tem a humildade de falar, olha, Maria Santíssima, por favor, não me deixe errar de novo nesse caminho, não. Me deixa ir pelo caminho reto, me conduz, me acalma o coração, me dê paz. E a gente vai pedindo forte mesmo, e a gente consegue. A gente recebe o concurso desses bons espíritos, com a graça de Deus, claro. Então que a gente deixe de provocar novos males, principalmente com o apoio da prece. Admitamos que o homem nada pudesse fazer contra outros males, que todas as preces fossem inúteis para livrar-se deles. Já não seria muito poder afastar todos os que decorrem da sua própria conduta?
Eu acho que já é bastante, né? E ela ainda tem outros efeitos bons, então a gente tem que orar muito. Momentos de prece e meditação alteram a fisiologia, melhorando o funcionamento corporal. Isso é verdade, André? É verdade. Já existem muitas pesquisas científicas comprovando que a pessoa que tem o hábito de orar, ela vive mais, ela adoece menos e quando ela adoece, ela se recupera mais rápido. Porque ela age não é só no nosso plano espiritual, ela age no corpo físico, ela age nas nossas emoções e ela age no espiritual. Ou seja, ela age no ser como um todo. Então, a pessoa que tem o hábito de orar, ela muda todo o funcionamento do seu corpo. Ela muda o funcionamento do cérebro, que é o cérebro que coordena todas as funções do nosso corpo. Então, por exemplo, a imunidade. Pacientes que estão passando pelo tratamento de câncer, baixa muito a imunidade. A quimioterapia é um dos grandes problemas que todos têm. Aqueles que têm o hábito de orar, a imunidade deles se recupera mais rápido e cai menos do que aqueles que não têm esse hábito. Então, nem que seja para o seu corpo funcionar melhor, vamos adquirir o hábito de orar. Gente, isso é real. Foi feita uma pesquisa na USP com 2 grupos de pacientes cardíacos. Eles estavam com um problema sério, todos com o mesmo nível de problema, e eles foram divididos em 2 grupos sem nem saber. Um grupo ia receber preces e o outro não ia. E o grupo que recebeu as preces, eles se recuperaram muito mais rápido, alguns alcançaram realmente a cura, e o nível de medicamentos que eles precisavam para manter o funcionamento do coração era muito menor do que o outro grupo que não recebeu prece. E as pessoas que estavam orando nem sabiam por quem elas estavam orando, não era meu amigo, não era ninguém próximo, era o nome, o endereço, a idade, a situação, eles oravam por aquilo. Então, assim, a prece, ela transforma realmente as pessoas e os ambientes, né? E a ciência, graças a Deus, já está provando isso, que Cristo já tinha nos ensinado há tanto tempo, né? Eu acho isso maravilhoso. Não sei se vocês já ouviram falar desse senhor, ele é um japonês, e ele chama Masaru Emoto. E ele fala que o nosso corpo é um amontoado de átomos em constante movimento, de vibração de energia. E que essas vibrações atraem pessoas, objetos, pensamentos, de acordo com as vibrações semelhantes. Como é que ele comprovou isso? Ele colheu amostras de água de uma nascente, e ele colocava gotículas dessa água numa lâmina de microscópio, congelava e ele fotografava o que se formava a partir dali. Formavam cristais, né? Esses cristais aqui, que são bem lindos, era quando ele jogava energias com palavras positivas, como Deus, amor, gratidão, perdão, formavam essas imagens. Essa aqui, ele dizendo, eu te odeio, você me faz ficar doente. Era a mesma água, gente. Ela não mudou em nada. Materialmente, era a mesma água. Olha o formato dela, como ficou diferente. Esses aqui, ele colocou sons de guerra, de tiroteio e de gritos e tal. E olha como é que ficaram essas moléculas. E através dessa pesquisa, ele provou como a emissão do pensamento afeta as moléculas de água. Considere que de 60% a 80% do nosso corpo é formado de água. Imagine o que a prece não faz em toda essa água que a gente tem no corpo. Então, quando você está irritado, xingando, brigando, você está atraindo esse tipo de água, né, de energia da água. Em compensação, quando você está se colocando em prece, agradecendo a Deus, louvando, pedindo por si e pelo outro, olha o que acontece. Eu trouxe isso porque a gente às vezes fica falando, as pessoas pensam assim,
Isso é só religião, né? Isso é viagem, não acontece de verdade. Acontece de verdade. A ciência está comprovando isso. Então, quando você for ficar com raiva, ficar xingando alguém, lembra dessa imagem e pensa, eu quero essa água desse jeito no meu corpo? Não, eu quero essa. Senhor, me perdoa. Me dê força para superar essa mágoa, que é muito melhor do que a gente ficar errando nessa vibração negativa, porque é o nosso pensamento que atrai tudo que tem na nossa vida. Na Bíblia tem uma passagem de Jó em que ele diz assim, o que eu mais temo me sobrevém. Por que o que ele mais temia acontecia? Porque ele ficava com aquilo no pensamento 24 horas. Eu não quero que morra meu gado, eu não quero que morra meu gado, não quero que morra meu gado. Morria o gado, ele ficava pensando só nisso. Então, se tiver que pensar em alguma coisa que você quer, não pensa no que você não quer, pensa no que você quer. E joga a energia da sua prece para aquilo. Senhor, eu quero perdoar. Não fica pensando assim, eu quero tirar essa mágoa só, porque você está lembrando da mágoa. Eu quero perdoar fulano, eu quero limpar meu coração. Me ajuda, minha Nossa Senhora. A senhora tem capacidade de me ajudar, por favor, a tirar isso do meu coração. A gente vai pedindo e vai recebendo. Porque é a prece, esse canal que a gente tem direto para alcançar isso que a gente tanto precisa. No mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a solução para os problemas que nos afligem. Não sei se vocês já passaram por essa situação, mas é muito comum. A gente ter um problema e começar a orar por ele e do nada aparecer uma solução que a gente nem imaginava. Uma ajuda de um lugar que você nem contava em receber. Por quê? Porque a prece nos ajuda nesse sentido. E a gente não pode esquecer quem foi que nos ensinou isso. Orai e vigiai. Que falou para nós que essa é a melhor forma da gente se proteger, da gente levar a nossa vida. Né? Então, que ela faça parte do nosso dia a dia. Quantas vezes por dia te ocorrer, que seja rápida, mas não deixemos de fazer. Né? Não tem um modelo certo. Mas Jesus ensinou o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma prece linda. Mas se você não está disponível a fazer o Pai Nosso naquela hora, só pede, Senhor, me protege. Senhor, cuida de fulano para mim. Eu tenho o hábito de toda vez que passa uma ambulância para mim, eu faço uma prece rápida. Falou, Senhor, proteja esse irmão que está ali precisando do seu amparo. Não sei nem quem está lá dentro. Mas não custa a gente mandar uma vibraçãozinha positiva, né? Um floquinho de água bonitinho como aquele que a gente viu. E para terminar, esse texto que fala do Evangelho, que fala: a prece em comum tem a ação mais poderosa, quando todos os que a fazem se associam de coração no mesmo pensamento e têm a mesma finalidade, porque então é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importaria estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma aspiração comum, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que a daquelas 100. E isso eu estou dizendo assim, porque quando a gente está aqui, a gente faz uma prece juntos, ela é muito mais poderosa do que a de cada um de nós. Mas na nossa vida também a gente pode pedir o apoio dos nossos irmãos. Então, por exemplo, olha, vamos fazer uma prece hoje por aquele nosso primo que está hospitalizado? Manda no grupo, a gente manda tanta bobagem em grupo de WhatsApp, né? Vamos mandar um pedido, vamos fazer uma prece hoje, nem que seja só um Pai Nosso, às 9h da noite, em prol do nosso primo. A gente não tem noção do poder dessas pessoas orando juntas com o mesmo objetivo. A gente pode mudar até fenômenos da natureza. Há uns 2 anos atrás estava vindo um furacão, e eu não me lembro se no México, e as pessoas se uniram em prece, nas ruas mesmo, todas se uniram, pedindo a Deus que livrasse. E de uma forma que a ciência não sabe explicar, o furacão foi desviado e não chegou naquele lugar em que estava havendo a prece. Então que a gente ore sempre que possível a gente ore em conjunto, e que não nos esqueçamos dos nossos irmãos que precisam de prece tanto quanto nós. Muito obrigada, boa noite.
Então vamos fechar os nossos olhos e vamos imaginar que nós estamos de frente para Jesus. E vamos fazer uma prece bem sentida, com toda a força do nosso ser e do nosso coração. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer por tudo de maravilhoso que o Senhor faz em nossa vida. Agradecer pelos nossos benefícios, pelo nosso teto, pelo nosso pão, pelas nossas capacidades de trabalhar e evoluir. E queremos agradecer também, Senhor, pelas dificuldades, porque sabemos que contigo o jugo é leve. E então essas dificuldades são muito menores, porque nós temos o seu apoio e o seu amparo. Obrigado pelos aprendizados que essas dificuldades nos proporcionam, nos permitindo evoluir a cada dia mais. Queremos pedir o apoio, o amparo, o cuidado a cada um de nós e de nossas famílias, Jesus. Vá em nosso lar e cuide amorosamente de cada um que está ali. Todos precisam tanto do seu amor e das suas bênçãos. Queremos estender esse pedido à nossa vizinhança, Pai. Cuide dos nossos vizinhos, do nosso bairro. Todos precisam muito do seu amor. Vamos estender esse pedido para a nossa cidade, que também está tão precisada das suas bênçãos, da sua luz. Ampara, Senhor, todo o nosso país. Tem vivido momentos tão conturbados. Harmoniza o nosso coração. Faz com que tenhamos sabedoria de lidar com essas situações. E queremos pedir também, Senhor, pelo nosso planeta Terra, por todos os povos, por todos os países, porque sem Ti nenhum de nós é nada. Todos precisamos do seu amparo, do seu amor, da sua luz, da sua bondade. Fazei de nós, Senhor Jesus, instrumentos pequeninos e imperfeitos do seu amor. Que possamos ser esse ser que irradia coisas boas onde quer que estivermos. E se por acaso estivermos nos desviando do caminho reto, nos conduza de volta. Ainda que doa, mas é importante que nos conservemos de acordo com a sua vontade. Agradecemos por tudo, por essa noite e pela tua presença em nossa vida a cada dia. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Amém.